Salve, salve, meus abençoados! Estou de volta aqui, finalmente fazendo mais uma gravação aqui para o meu canal do YouTube hoje, agora oficialmente para o meu canal do YouTube, né? Os vídeos antigos eram sobre outras coisas. Este curso, esta aula eu vou falar deste livro, mas o curso inteiro eu quero fazer um curso sobre vendas, onde o meu principal objetivo é falar desses dois livros, tá? O Spin Selling, o super clássico, e o Objeções, do Joe Blunt, que eu entendo ser a espada e o escudo ali dentro do processo de vendas. Então, esses dois livros aqui eu li já faz um tempo, montei um materialzinho para a gente estudar, e eu quero deixar claro que esse curso, essa aula, eu vou tentar fixar a aula ali perto de uns 20 minutos para não ficar muito mais extenso. Mas eu não tenho noção de quanto tempo vai ficar. Eu vou gravando assim no ao vivo, enfim. Vou tentar ser mais direto ao ponto. É difícil para mim, mas eu vou tentar pegar a manha mais aqui do YouTube. Então, não vai ser uma explicação do livro, não vai ser um resumo do livro. Isso aqui já tem bastante conteúdo a respeito disso aí na internet, YouTube mesmo, tem um monte de coisa. A ideia desse curso, né, dessa aula, é ver a minha leitura, né, a minha interpretação do livro, quais foram os pontos que eu marquei aqui de importante durante a leitura, né, tanto dos dois livros aqui, o que que eu marquei de importante e o que, que eu acho que é interessante trazer para você que quer aprender aí a melhorar o teu processo de vendas, ou então você que trabalha com marketing quer implementar esse processo de vendas, oferecer para os seus clientes com consultoria. Enfim, dentro de todo o objetivo do meu canal aqui, dos meus conteúdos, que é trazer um marketing mais estratégico e um processo, né, nesse curso aqui, um processo de venda mais é, pautado em evidência, pautado em estudo, enfim, mais acadêmico, vamos dizer assim, apesar de não ser um conteúdo basicamente da academia, né? O Spin Selling ele é muito conhecido por conta de ser um acrônimo, né? No Spin, o S é situação, o P é problema, o I implicação e o N é a parte de necessidade, a solução para necessidade, né? O need payoff, que é da tradução. Então é um momento onde você faz uma série de perguntas, enfim. Mas aqui no, nessa aula, aqui nesse vídeo, nesse curso, eu vou tentar entrar mais num detalhe ali de como as diferenças, né, de quando que a gente tem que usar o spin, quando que a gente não usa, como a gente vai aplicando, como a gente vai introduzindo isso no nosso processo comercial, imaginando aí que a gente está falando especificamente de vendas B2B. Então, indo lá para a tela, que vocês, né, se ligaram que é o desenho de uma espada, né, aqui. Então, né, essa que é a brincadeira que eu fiz da espada e do escudo, né? Qual que é o negócio, né? Um sistema operacional para vendas complexas. Quando a gente pensa em venda B2B, necessariamente é uma venda de alto risco, porque você tem mais, né, o ticket normalmente é maior, você tem mais pessoas que influenciam na decisão de compra, mais pessoas são impactadas pela decisão de compra. Então, existe todo um processo ali de complexidade nas visitas e na estruturação de uma venda B2B, né, diferentemente de uma venda ali direta de mais impacto, né? Esse livro ele é baseado em dados de 35 mil visitas de vendas que foram analisadas durante 12 anos. Então tem um respaldo aí de pesquisa bem interessante. Né? Um dos princípios que eu estou trazendo aqui é tentar bater nessa questão da ilusão da reunião de perfeita, né, de venda B2B. É muito comum você sair de uma reunião de venda falando, nossa, mandei muito bem, consegui explicar tudo, o cliente não teve nenhuma dúvida, você acha que foi maravilhoso, só que o clima fica tudo bem e no final nada acontece, né? Você não consegue andar para o próximo passo, você não entende, sabe muito bem qual que é o teu próximo passo, o que está efetivamente mapeado. Então, né, a questão do paradoxo aqui é que são 12 anos de pesquisas, 3.500 vendas analisadas, e a descoberta é que métodos tradicionais garantem sucesso em vendas pequenas, né, como se fosse vendas de varejo. Ativamente, ela destrói a chance em venda complexa. Eu vou ficar indo e voltando, mas eu vou dar um spoiler, porque quando você faz venda simples,
você tende a falar muito da característica daquilo que você está vendendo. E numa venda mais complexa, quando você fala muito da característica, instintivamente, na cabeça de quem está ouvindo, aquilo já vai suando, nossa, vai ser caro. O cara já vai criando objeções, porque já vai tendo cada nova característica pode parecer ali como pode dizer, algo a mais que vai ter um custo maior, que vai ter uma fricção maior ali no processo de venda, né? Principalmente no processo de compra. Então, quando a gente compara uma coisa com a outra, é importante a gente ter isso muito claro, que a gente não está vendendo uma venda fácil, não é algo complexo, não é algo simples. Normalmente a venda B2B ele é algo complexo, então que a gente tem que pensar nesse estudo, né? Quando a gente está falando de varejo, né, a duração do ciclo de vendas ela é rápida. Normalmente uma visita única funciona, normalmente é numa visita única e a pressão funciona. Aqui quem segue fórmula de guru e entende ali como é que é o processo de pressão, a gente sabe muito bem como é que o FOMO aqui funciona, né, que é o Fear of Missing Out. Você colocar a sensação de escassez, né? Desconto muito agressivo, era de 8 milhões, agora está por R$19,90. Né? Participa desse webinar, se você fechar rápido, você tem um monte de coisa, empilhamento de características. Existe um monte de estratégia de marketing digital que trabalha nesse modelo de pressão e ela funciona porque o ciclo de venda ele é um ciclo muito curto. Quando a gente vai para venda mais complexas, de tickets mais altos, o ciclo é longo. E quando o ciclo é longo, se você fica pressionando a pessoa, essa pressão destrói o teu relacionamento. Você tem que entender que para fazer uma venda complexa, você vai precisar de 6, 12 pontos de contato com o teu cliente. São jornadas de 3 meses. Então é um processo de relacionamento. É um namoro ali de mais longo prazo. Se você pressiona a pessoa, isso aqui mina o relacionamento. Então a gente não pode, em hipótese alguma, ficar pressionando muito o lead que a gente está conversando. A percepção de valor ela é muito baseada no produto, né? Quando a gente está falando de vendas mais simples, né? Aqui está varejo, mas pode colocar para vendas mais simples. Ela é muito baseada no benefício do produto. O teu produto tem isso, o teu produto tem tal coisa, o teu produto faz aquilo, o teu produto tem... Então, a percepção de valor, eu falo, nossa, esse produto ele é bom por conta disso, então vale ali eu fazer essa compra, uma compra mais rápida. Na venda complexo, ele é baseado muito mais no problema que é construído. Então, quando a gente fala do SPIN, que é situação, problema, implicação, o problema ele é implicado, né? Você estressa mais o problema, porque é nesse ponto entre entender o problema e o estressar o problema que vai gravitacionar, né? Vai tangenciar ali o teu processo de venda. Então a gente tem que, em vez de basear tudo no produto, no serviço que a gente está vendendo, a gente vai basear no problema que a gente está resolvendo. Né? E a gente vai trabalhar muito essa questão do problema que a gente está resolvendo. Então é uma coisa muito importante da gente entender. O horizonte da relação ela é transacional, o cliente compra e vai embora. Você compra o curso online e nunca mais tem contato com ninguém de vendas, você se vira, acabou o teu processo. Né? Ou, aqui, quando a gente vai para a venda complexa, é um processo de relacionamento contínuo. O comprador vai precisar conviver com você. Se você lotar o cara de promessa, fazer um monte de coisa, o cara fechar com você e você não conseguir cumprir depois, você vai estar ali dando a cara, você vai estar ali presente. Então é muito perigoso isso, prejudica muito no pós-venda, e aí você pode fazer uma boa venda, mas você não vai conseguir manter aquele relacionamento, não vai ser uma venda sustentável. Vai parecer boa no primeiro momento, mas ela não vai ser sustentável ao longo tempo, porque venda complexa é relacionamento. Se você não pensa em relacionamento, pensa um golpe bem dado ali, a venda como um golpe bem dado, cara, esse golpe bem dado não vai gerar relacionamento. Então não é assim que funciona. O medo oculto, né, o risco financeiro, normalmente numa venda mais simples, ele é baixo. Né? Você não tem ali um investimento muito alto, um ticket muito alto. O risco maior que tem, cara, é eu comprar, não servir, e aí eu vou ter que lidar com eu mesmo com a minha vergonha de ter feito um mau negócio. Então, assim, ele não é tão alto, é um risco financeiro, basicamente,
Eu vou me remoer, eu vou ficar bravo, tudo bem, mas assim, sou eu comigo mesmo. Quando a gente vai para venda complexa, o risco é de reputação, é uma falha pública. Se eu faço uma contratação errada na empresa, se eu cometo um erro na empresa nesse sentido, todos os meus pares vão ficar sabendo que eu fui o responsável, né? Os meus superiores, né? A galera que estava, todo mundo fica sabendo. Então é a minha reputação que está em jogo ali perante os meus objetivos que eu tenho dentro daquela empresa. Então, se o comprador faz a compra errada, se o decisor, o usuário, enfim, se alguém decide por uma compra e acaba fazendo isso, o risco é muito maior. Além do risco financeiro, existe um risco reputacional e a gente tem que levar isso em conta. Quando a gente está fazendo um processo de venda complexa, uma venda B2B, quando você está vendendo o seu serviço de marketing, de consultoria, ou mesmo, né, explicando isso para algum cliente seu, você tem que entender que, cara, não tem mais coisa em jogo do que só o financeiro ali. Uma decisão errada, ela acarreta em muito mais coisas do que só a parte financeira. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então tem uma grandíssima diferença entre um processo e outro. E o livro ele aborda bastante disso, ele fala bastante disso. De novo, aqui ó, o comprador ele não decide sozinho. Lembra que eu falei aqui que a falha pode ser pública e é um risco de reputação? Então é isso que acontece. Numa venda mais simples, o vendedor faz uma venda direta para o cliente. Na hora que a gente vai para uma venda complexa, o vendedor ele enxerga o cliente, mas por trás do cliente existe ali ó, quem faz a compra, quem opera, quem é efetivamente o diretor. Um conteúdo bem antigo, assim, mas que eu gosto muito, o Ricardo Jordão, um cara que trabalha muito bem, então você deve conhecer o Ricardo Jordão, ele tinha um acrônimo que era os Cupidos. Cupidos, acho que era isso. E aí aqui era o comprador, usuário, pagador, influenciador, o decisor, o operacional e o sabotador. Essas são pessoas que você precisa mapear durante o processo de venda. Eu particularmente acho que assim, decisor, por exemplo, decisor, comprador e pagador pode reduzir em dois. Assim. Normalmente o comprador ou o comprador e o pagador pode ser o compras, né? Ou o decisor e o comprador pode ser o líder ali. Então isso aqui eu divido em muitas assim. Esses três eu caio para dois. E o usuário e o operacional também normalmente são a mesma pessoa que ele vai usar e quem vai operar ali acaba sendo a mesma pessoa. Mas é importante você mapear quem é, porque para cada um desses perfis você tem um problema diferente. Para cada um tem um problema diferente, e uma solução diferente. Então você tem que ter mapeado todos esses problemas e solução para cada um dos perfis que você tem na hora de fazer o processo de venda, porque cada um vai enxergar isso diferente. O pagador normalmente é econômico, o comprador ele pensa na solução, o usuário se é fácil de usar ou não. O influenciador é da capacidade de relacionamento que você tem ali dentro. Entendeu? Se você não é bem relacionado, pode atrapalhar. Esse cara, ele pode jogar a favor de você. E o sabotador também. É uma pessoa que pode achar que você está querendo tirar o trabalho dele, alguma coisa assim. Então é muito importante a gente mapear isso. Então, pensando nisso, quando a gente fala de venda simples, é uma venda direta aqui para o cliente. Dentro de uma venda complexa, a gente vai olhar para muito mais perfil, para muito mais players, né? Muito mais pessoas ali. Então, o que ele fala muito no livro é que saber só sobre tudo o seu produto não constrói valor. Você precisa armar o seu contato direto para defender a decisão perante essas pessoas que estão na sala. Porque, de novo, o risco dele é reputacional. Então, você não só precisa falar para esse cliente, para essa pessoa que está sendo o teu ponto focal aqui, o quão bom você é, o quão bom é o teu produto, o quão bom é a solução. Você precisa ensinar ele a defender para a diretoria, defender para cá e defender para todo mundo do Cupido. Porque se você não consegue fazer isso, né, o risco reputacional dele fica muito grande.
Então você tem que convencer ele, mostrar para ele que a tua solução é boa e também munir ele, armar ele contra possíveis objeções de pessoas de fora. Tanto que uma estratégia muito boa quando você vai fazer uma primeira reunião é perguntar se mais alguém decide se é importante se a pessoa está na reunião. Para você começar a mapear esses players aqui, começar a entender com quem que você está falando, né? Principalmente numa venda complexa. Então você tem que parar de achar que você vai vender para uma pessoa única. Você sempre vende para alguém que tem um risco reputacional diretamente ligado com uma série de outras pessoas que estão por trás. Então é bem diferente o processo de venda. De novo, a gente tem que armar essa pessoa aqui, munir essa pessoa aqui, para defender todos os seus requisitos. Então você percebe que aqui é uma jornada de muito mais contatos, muito mais informações. E aí aqui você pode entrar tudo numa régua de nutrição, vai ter um monte de exercício de marketing que você pode aplicar e fazer caber para o teu negócio. Mas o importante e o que eu quero trazer aqui nessas aulas é o conceito. É o que é importante você saber. Como funciona uma venda complexa. Qual a diferença de vender o teu serviço de forma complexa, de forma direta, ou vender um produto. Né? Quando a gente vende serviço, é muito. Eu falo isso direto, que vender serviço, na verdade, essa frase não é minha, eu roubo do Nino Carvalho, que vender serviço é vender promessa. E você só vende uma promessa, a pessoa só compra uma promessa se ela confia em você. Então, de novo, é um processo de relacionamento, é um processo de longuíssimo prazo. Então, é muito importante você entender essas diferenças. Eu vou encerrar essa aula por aqui, porque já está dando o meu teto ali de quase 18 minutos, que é mais ou menos onde eu quero. Me falaram que é um tempo bom para YouTube, eu estou acreditando. Então, eu vou encerrar essa aula aqui e a gente se vê na próxima aula, onde eu vou falar sobre... A gente se vê na próxima aula.